Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina e hoje nós vamos falar sobre o caso Emily Miranda Anacleto. É o caso de uma menininha que tinha por volta de 2 anos que foi sequestrada no ano de 2014 pelo seu próprio pai por causa de confusões e problemas no relacionamento. No ano de 2020, cerca de 62.857 pessoas desapareceram em todo o nosso Brasil. Acontece que desse total de pessoas, 30.861 pessoas não voltaram para casa, deixando casos abertos, sem solução e sem pistas do seu paradeiro. Você já imaginou como é para essas famílias que tem algum ente querido que simplesmente sumiu e você não sabe aonde ele está? Sem poder dar um ponto final a essas histórias, as famílias ficam desamparadas, principalmente quando não tem nenhuma pista nova para poder dar andamento ao seu caso. É pensando nesse tipo de caso e nessas famílias que o nosso canal foi criado. Nós queremos saber se você viu alguma coisa sobre esses casos que podem ajudar a dar soluções. O intuito aqui é trazer o conteúdo e as informações que foram pesquisadas de forma carinhosa, respeitosa e sem sensacionalismo nenhum, de forma que a informação chegue até você e ao máximo de pessoas possíveis, de forma limpa e clara, tentando ajudar todas essas famílias. Tendo em vista o objetivo do nosso canal, eu vou pedir para você deixar o seu joinha e se inscrever, porque assim o YouTube indica o nosso vídeo para outras pessoas e nós achamos que, no fundo, alguém sempre viu alguma coisa, mas que na hora acha que é irrelevante. E que talvez assistindo esse vídeo a sua memória volte e ela possa lembrar de pequenos detalhezinhos ou alguma coisa bem grande que possa ser essencial para dar fim a tudo isso. Então no vídeo de hoje eu quero saber se você viu Emily Miranda Anacleto. Emily Miranda Anacleto nasceu no dia 13 de junho de 2012. Ela era filha de Josenilda Alves Miranda, que na época tinha 21 anos, e Alexandre Anacleto, que na época tinha 31 anos. O casal já vivia em um relacionamento muito conturbado e Josenilda até mesmo reclamou diversas vezes de ter sofrido de abusos psicológicos, verbais e também físicos. Josenilda decidiu então encerrar e acabar com o relacionamento que ela tinha com Alexandre. Alexandre então começou a ligar várias vezes, mandar mensagens para Josenilda, até mesmo se encontrar enquanto ela estava na rua, prometendo que tudo iria mudar, que ele seria uma outra pessoa, que não mais a agrediria. Josenilda, de início, acreditou nas promessas de Alexandre e então decidiu reatar o casamento. No começo, tudo parecia que ia dar certo. Josenilda conta que o relacionamento realmente melhorou, mas com o tempo foi passando, Alexandre voltou a ser agressivo e a Josenilda viu que aquilo não teria outra saída a não ser realmente a separação do casal. Então, ela pediu a separação pela segunda vez. Nessa segunda separação, ela foi formalizada. Foi feito o divórcio, cada um para o seu lado, e então, pelas nossas leis, o pai tem direito a visitar a filha, a passear com ela, sair sozinho com a filha, passar finais de semana, e era isso que acontecia. Alexandre, de início, tentou a abordagem de novo da mesma forma. Prometer que tudo ficaria bem, que ele não seria mais uma pessoa violenta, mas dessa vez Josenilda viu que não daria certo, não acreditou nas suas falsas promessas e não quis reatar o namoro. Alexandre, vendo que as suas promessas não enganariam mais a Josenilda, ele então decidiu entrar numa outra abordagem e começou a ameaçá-la. As ameaças eram que ele sequestraria, raptaria a filha do casal e que ela nunca mais veria a filha. Josenilda, por já conhecer há alguns anos Alexandre, achou que ele seria incapaz de fazer esse tipo de coisa com a própria filha, ainda mais com uma mulher que ele se dizia amar tanto assim. Mas Alexandre já estava obcecado em voltar com o relacionamento antigo, em reatar o casamento,
Vendo que ela não cederia, Alexandre, então, em um dia que foi simplesmente passear com a filha no mês de fevereiro de 2014, não voltou para casa. Josenilda entrou em contato com a polícia e durante 17 dias Alexandre ligava para que Josenilda pudesse ouvir a voz da filha, comprovar que a garota ainda estava viva, que estava bem, mas ele não revelava onde eles estavam. Junto com a polícia, Josenilda conseguiu enganar Alexandre dizendo que voltaria, que ela então acreditaria que eles seriam um casal feliz, uma família perfeita, e então ele revelou aonde ele estava. E ela então o encontrou na rodoviária de Blumenau, em Santa Catarina. Após recuperar a sua filha, eu ainda não entendi o porquê a polícia não prendeu o Alexandre. Ela já havia feito diversos boletins de ocorrência, relatando todas as agressões físicas e verbais que já havia sofrido de Alexandre, e dessa vez ele tinha sequestrado a filha do casal por 17 dias, e mesmo assim a polícia não prendeu ele. A única coisa que foi feita é que o juiz determinou que Alexandre agora só poderia visitar a filha uma vez a cada 15 dias, sob a supervisão da própria mãe da criança, a Josenilda, dentro da casa da Josenilda, e sempre só sobre hora marcada, nada de surpresas nem nada. Josenilda acreditou que depois de tudo isso que as coisas iriam se acalmar, mas não era bem assim. Toda vez que eles se encontravam sob supervisão para que o Alexandre pudesse ver a filha Emily, ele sempre a agredia verbalmente, fisicamente, fazia ameaças para que eles pudessem reatar e tudo. E ela já estava cansada daquilo, fazendo toda vez o boletim de ocorrência e nada mudava. No dia 21 de maio de 2014, a pequena Emily tinha 1 ano e 11 meses e estava com uma visita agendada do seu pai. De início, Josenilda percebeu que Alexandre já chegou bem agitado, que ele sempre olhava para as portas, janelas, para o muro, como se procurasse as saídas mais rápidas possíveis. Ela imaginou que então ele estaria talvez tramando alguma coisa para fazer futuramente, mas ela não acreditava em momento algum que alguma coisa aconteceria naquele mesmo momento. Dando um certo horário, a pequena Emily deu fome, então a mãe foi fazer uma mamadeira para a criança. Nos 5 minutos, menos que isso até, que a mãe virou-se para ir à cozinha e pegar a mamadeira, Alexandre rapidamente pegou a filha nos braços, correu até o carro, colocou-a no banco da frente e, sem nem ao menos colocar cintos de segurança, segundo as testemunhas que viram o acontecido, ele arrancou o carro em alta velocidade e saiu por aí. Josenilda de imediato já percebeu tudo o que estava acontecendo e ligou para a polícia, que imediatamente chegaram ao local para averiguar o que tinha acontecido e instantaneamente começaram a propagar imagens e fotos e anúncios em rádios, televisão, mídias sociais, descrevendo como era o Alexandre, como era a pequena Emily, o modelo do carro, a marca, tudo certinho para que eles pudessem ser localizados o quanto antes. Foram feitas diversas buscas em vários locais, mas Josenilda fala que naquele exato dia a polícia estava de greve. Então, a quantidade de policiais que tinham dentro da delegacia para poder fazer as barreiras nas estradas, para procurar em vários lugares, era muito pequeno. Então, o Alexandre ele teve a oportunidade de conseguir sair, de conseguir ir para outros locais sem ter a polícia por perto. Primeira falha já foi não ter prendido ele, no começo, quando ele já sequestrou a filha. Na verdade, a primeira falha já foi não ter feito nada quando a Josenilda já estava fazendo os BO. O segundo foi quando ele não foi preso por ter sequestrado a filha. E o terceiro, não tinha polícia para poder agilizar as buscas o quanto antes. Enfim, foram feitas diversas buscas em vários locais, em matas, nas regiões próximas e não encontraram nada, nenhuma pista, nem sequer alguma testemunha que pudesse indicar para onde ele foi. Assim sendo, a polícia então acabou ligando para seus parentes e amigos mais próximos para saber se alguém sabia do plano dele de sequestrar a filha, para onde ele iria, mas todo mundo ficou tão surpreso com a notícia quanto o que acabaram de acontecer, quanto a própria Josenilda, porque
ele não comentou com ninguém. Ele não falou se ele sequestraria a filha, para onde ele iria, nada. Ele fez tudo sozinho, pensando com ele mesmo e não deixou nem um fio de cabelo para trás para saber para onde ele ia. Os dias passaram e cerca de 2 a 3 dias depois, essa informação não é exatamente certa, porque em algumas reportagens nós encontramos que foi no dia seguinte, outras que foram 3 dias depois, outras que foi no segundo dia, enfim. Cerca de 1 a 3 dias depois, foi encontrado um carro que estava em chamas, na região de Barra Velha, a 60 quilômetros de distância da onde eles estavam, no litoral de Itajuba, em Santa Catarina. O carro havia pegado fogo e, por mais ou menos ali a descrição do carro, cor, chassi e modelo, eles conseguiram localizar e dar certeza que aquele carro era do Alexandre. Eles correram ver se ele tinha alguma pista de onde estava a criança e tudo, mas não tinha pista nenhuma, nem dentro do carro e nem fora. A única coisa que tinha era um corpo totalmente carbonizado que parecia ser de um homem adulto. Como já estava muito carbonizado, eles não tinham como dizer exatamente se aquela pessoa era Alexandre ou se era uma outra pessoa que ele colocou ali para poder despistar a polícia. Então foi feito o recolhimento do material para fazer um teste de DNA. Posteriormente, foi comprovado que realmente aquela pessoa era o Alexandre. Então a polícia decidiu procurar ali na cidade, sair procurando, perguntando para as pessoas que moravam por ali se alguém tinha visto ele, se alguém tinha visto a menina, porque não tinha nem pistas de a menina ter estado naquela região. E a polícia então encontrou 4 testemunhas, e essas 4 testemunhas não se conheciam, não moravam no mesmo local, porém elas contaram a mesma coisa, que viram Alexandre pela cidade, passeando ou num bar ou coisa parecida, mas que ele não estava com a menina. Nessa mesma hora, os policiais também descobriram que Alexandre chegou a ligar para a mãe um pouco antes deles receberem a ligação sobre o carro incendiado. A mãe implorou para que Alexandre acabasse logo com tudo aquilo, que devolvesse a menina, que voltassem para casa, que tudo iria ficar bem. Mas ele falou para a mãe que ele nunca mais voltaria para Jaraguá do Sul e que a Josenilda nunca mais veria a criança. Ele também disse que ele não tinha nada contra a própria filha, que ele amava, que ele gostava muito da filha e que ele jamais faria algum mal para ela. Também descobriu-se que ele ligou para uma outra pessoa, um parente, mas nas reportagens não fica exatamente dito quem é esse parente. Que para esse parente ele teria dito que a Emily estaria num lugar seguro, mas ele não disse aonde, nem com quem e nem o que ele fez. Ele só disse que a Emily estava em um lugar seguro. A polícia procurou por praticamente todas as casas da região, por vários locais, e então Josenilda revelou para a polícia que ele já havia até mesmo prometido e comentado que seria muito fácil, se ele quisesse, pegar a Emily e ir para outro país, como Chile, Argentina ou Uruguai, que era bem próximo, sem que ela ficasse sabendo. Com as buscas que foram feitas na cidade, a polícia então descobriu quem foram os responsáveis por carbonizar o corpo e incendiar o carro. Eram respectivamente 2 adolescentes de 13 e 15 anos. Eles disseram que estavam andando pela redondeza, pela rua, e que uma terceira pessoa havia informado que tinha encontrado um corpo dentro de um carro, e eles ficaram curiosos e foram até o local. Chegando no local, eles ficaram muito curiosos com a situação, ainda encostaram no corpo, viram que ele estava já bem gelado, que já então indicaria que a pessoa já tinha morrido há muito tempo, que ele tinha marcas de tiros nos braços e no peito também, e então eles decidiram ver se tinha alguma coisa ali que eles pudessem pegar para vender, roubar, no caso. Mas eles não acharam nada no local, então eles perceberam que eles haviam deixado vestígios da presença dele naquele local e que eles podiam ser incriminados por aquilo. Eles então acharam uma garrafa de bebida na parte de trás do carro e incendiaram, na esperança de apagar qualquer vestígio de que eles estivessem ali. Depois, toda essa história foi comprovada porque eles acharam essa terceira pessoa que realmente havia visto o corpo, que tinha mesmo falado para eles e que o corpo realmente não tinha sido carbonizado antes dos meninos chegarem lá. Acontece que
Todo esse incêndio no carro apagou qualquer vestígio ou pista do paradeiro da pequena Emily. Isso porque se o Alexandre tivesse deixado uma carta ou tivesse qualquer rastro da criança que estivesse ali, foi apagado com um incêndio. Então, a polícia não tinha nenhuma ideia de onde a pequena Emily estava. Eles então, fazendo a investigação, não sabia-se exatamente se ele tinha sido assassinado ou cometido suicídio pela forma que o corpo estava. Era impossível determinar a causa da morte. O corpo de bombeiros, que retirou o corpo de Alexandre de dentro do carro, informou que ele tinha uma fratura no braço, o que também poderia indicar que ele havia sido espancado e sofrido alguma agressão. Não sabe se ele foi morto ou se cometeu suicídio. Acontece que durante as investigações a polícia também descobriu que no dia 17 de março de 2014, Alexandre havia feito um boletim de ocorrência contra Josenilda, informando que ele havia sofrido ameaças de mortes dela e que inclusive a promessa que ela havia feito que mataria ele seria dentro do carro dele incendiado. Assim, a polícia começou a investigar Josenilda e seus familiares. Foi feito busca e apreensão sobre todo o material que eles tinham dentro de casa, feito perícia, só que não deu em nada, não tinha nada, e eles concluíram que talvez ele tenha feito isso só por fazer mesmo, para ter alguma coisa contra Josenilda caso alguma coisa acontecesse. Então ela foi inocentada e novamente o caso voltou à estaca zero. Em 2015, a polícia dos Estados Unidos encontrou um corpo de uma criança que já estava em avançado estado de decomposição dentro de um saco de lixo. Foi feita a reconstituição facial da criança e ela parecia demais com a pequena Emily. Então, a Interpol veio dos Estados Unidos para cá, entrou em contato com a polícia de Santa Catarina, com a família da Emily, colheu material genético e foram dias e dias esperando para saber se aquela era a pequena Emily, porque como ele já tinha dito que ele poderia mandá-la para outro país ou fugir com ela e que ela nunca mais saberia, eles tinham a esperança que talvez a pequena Emily tivesse ido para lá, né, e que fosse ela. Mas os testes de DNA deram negativos, aquela não era a pequena Emily, descobriu-se depois que era uma menina chamada Bella e o caso então continuou a ocorrer lá nos Estados Unidos mesmo. Dessa forma, novamente, a gente não tinha mais nada sobre o que investigar, para onde ir, o que fazer, então o caso ficou meio que parado. Durante alguns anos, a polícia recebeu diversas denúncias de pessoas que se pareciam muito com a Emily em diversos locais, né, em vários outros países, e a polícia foi até lá averiguar cada pista, cada prova que surgia, mas nenhum deles levava literalmente a pequena Emily. Então a família está até hoje sem saber o que aconteceu. A polícia investigou cada casa, cada pessoa que estava ali naquela região. Ninguém havia visto a pequena Emily, então não se sabe se ele passou em outro lugar, deixou ela com alguém de confiança, se ele vendeu a menina ou se... não se sabe. A família acredita que a menina ainda esteja viva, porque nunca, até hoje, foi encontrado vestígios de sangue ou corpo ou nada que levasse a acreditar que a pequena Emily foi morta pelo pai Alexandre. Josenilda até mesmo tem um Facebook que até então ela estava, divulgando sobre o desaparecimento da filha, porém a última postagem que a gente pôde ver é do ano de 2016. A gente também tentou entrar em contato com ela através de redes sociais para saber como andava o caso, porque a gente aqui procura o caso, pesquisa e tenta entrar em contato com os familiares para saber se tem algum andamento, se eles querem comentar alguma coisa a mais que não esteja nas reportagens, mas nós não conseguimos entrar em contato, não tivemos retorno, então nós decidimos fazer o vídeo assim. Então Alexandre, por ele não aceitar o fim do relacionamento dele, ele decidiu então sequestrar a própria filha, deu sumiço na filha e depois foi encontrado morto. Ele era a única pessoa que sabia onde estava o paradeiro da filha, então até hoje não se sabe onde a pequena Emily está. Se você sabe de alguém que tem as características físicas semelhantes à da pequena Emily, que foi feita a reconstituição, também como ela estaria com idade mais avançada,
e você quiser fazer algum tipo de denúncia que seja concreta, não vai também denunciar o vizinho porque você acha que é, tá? Tenha um pouco de entendimento do que você está fazendo. Você pode denunciar pelo 181, que é um disque denúncia, e você pode fazer de forma anônima. Ou ligar para o DP Camin, que também é direto de Santa Catarina, e você também pode falar com eles de forma anônima e dizer o que você acha. Eles recebem denúncias e pistas até mesmo de outros lugares, de outras cidades, outros países, e eles sempre vão atrás. Depois de 2016 não foi informado mais nada sobre o caso. O delegado que está responsável pelo caso diz que eles têm várias pistas, que o caso está andando, mas que eles não vão divulgar mais nada para não atrapalhar nas investigações. Então, esse é o caso de hoje. É o caso de uma pessoa que não aceitou o fim de um relacionamento e acabou com uma família inteira, porque os pais, os avós, a mãe, tá todo mundo super preocupado. Eu acho que não existe mais pais para um pai e uma mãe ou um avô que não sabe aonde o seu ente querido está. O intuito nosso é tentar propagar o máximo possível para que a gente tente ajudar essas pessoas. Se você tiver qualquer comentário a ser feito sobre esse vídeo, lembre-se que deve ser feito de forma respeitosa e carinhosa. Se você também tiver sugestão sobre qualquer outro vídeo que você queira que seja feito, lembrando que são casos ainda abertos de pessoas desaparecidas no nosso Brasil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like aqui e nos sigam também nas nossas redes sociais. Então é isso por hoje. E se você viu Emily Miranda Anacleto, entre em contato. Mesmo que seja uma pista só pequenininha, pode ajudar a solucionar o caso. Isso é tudo. Tenham uma boa tarde, uma ótima semana e até semana que vem. Tchau!